E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, lição de número 8. Vamos discutir sobre a fé. Lição bem interessante essa semana, não? Algo que talvez pareça tão trivial na nossa jornada cristã que a gente até nem percebe qual que é o tamanho dela para nós. Mas a fé, ela é essencial. E não é por um motivo bobo. Porque simplesmente a fé é aquilo que conecta tudo que nós fazemos e cremos. Porque é ela que nos aciona a graça e ela que faz nos entender basicamente o que a Bíblia apresenta, né? Então, por isso que ela começa já com esse ponto que é extremamente importante de se entender que a fé conecta tudo. E eu queria já destacar, existe um livro que se chama Ouse Pedir Mais, e tem um capítulo que ela vai falar bastante sobre fé, e ela traz um dos temas mais importantes para a gente começar a pensar, em que são 3 palavras que ela fala em inglês, que é fact, que é fato, faith, fé, feeling, sentimento. E ela fala que a fé é baseada em fatos e não em sentimentos, que é muito do que a própria autora da lição fala essa semana, mas é importante a gente entender esse ponto. E como assim? Basicamente, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Por que você vai na igreja? E aí tem gente que vai falar porque ela vai na igreja porque é a casa de Deus, outras porque elas querem sentir a presença de Deus. E aí que começa a diferença, porque o fato é, você crê que Deus está lá? Se você crê, você está mais nesse primeiro grupo de pessoas que vai porque Deus estará lá. Se você vai para sentir Deus, espero que você entenda que eu não estou fazendo uma crítica no geral, estou só trazendo exemplo para você pensar. Você vai lá para sentir Deus. É possível que você sinta? Sim. Mas a pergunta é, e se você não sentir? Deus não estava lá? Você entende a diferença que acontece quando você tentar associar a fé simplesmente a sentimento? Acontece um fato de que talvez nem tudo você sinta. Quer dizer que as coisas não funcionaram? Será que sua fé é débil? E aí começam muitas das dúvidas dos cristãos. Eles têm que ir à igreja para sentir algo, senão o encontro com Deus foi em vão. E isso também vai muito como a lição vai apresentar a questão de milagres, né? E aí milagres você pode pensar aqui, teoricamente, são fatos, certo? Quando o milagre acontece é um fato. Mas a lição apresenta como um grande perigo quando você consegue transformar um fato em apenas sentimento, que foi o que aconteceu principalmente com Israel. Israel via milagres todos os dias. Isso significava que eles tinham uma fé forte? Muito pelo contrário. Porque transformaram aquilo basicamente em sentimento. Ah, Deus está conosco e está tudo certo, vamos embora. E aí essa falsa ideia de que você está sentindo Deus, nunca se aprofundando, nunca tendo certeza do que Deus vai fazer, e toda vez que acontece um problema você reclama, então você começa a entender que ali a fé se tornou muito débil deles. Isso é um alerta para nós, que muitas vezes simplesmente achamos que a nossa fé só cresce em frente a milagres. E muito pelo contrário. Ela mais cresce em frente a não ter os milagres. Passando então para as outras 2 histórias principais que a lição apresenta. A primeira é sobre a mulher cananeia. Interessante essa história, né? Que Jesus vai até lá, onde ela vive. E basicamente os evangelistas vão falar que Jesus vai, tem essa história, e ele já volta para Galiléia. Então, tipo, eu fico imaginando até os discípulos. A gente foi até lá e já estamos voltando. Pô, Jesus, dá uma folga pra gente. Ao mesmo tempo, eles não gostavam muito daquela terra, então talvez tenha sido bom para eles. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que a mulher, olha a fé da mulher. Ela vai falar com Jesus e ela toma uma lapada de resposta. Que acho que até os discípulos ficaram felizes, né? Que os discípulos não gostavam muito de cananeus, né? Pra chamar ela de cananeia significa que já era basicamente um grande xingamento. Aí agora chega Jesus e fala isso pra ela, fala, beleza, tamo junto, Jesus. Jesus tá acabando com o mal. E ela retruca. E aí Jesus olha pra ela e fala, mulher de grande fé, não vi fé dessa em Israel. Nossa, mas agora o discípulo agora que tava assim com Jesus, ó. E aqui começa um ponto que é interessante, né? A fé é você poder até retrucar o próprio Deus. Deus se importa mais com que você queira falar com Ele do que você querer se esconder dele. E talvez você fale assim, mas... Claro, Vitor, nesse caso aí ela estava desesperada. Beleza. Então quando você estiver desesperado, faça igual a ela. Não tem problema. Se você acha que é só quando estiver em desespero que você pode trocar Deus, beleza, mas pelo menos o faça. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Essa história pra mim ela é sensacional, porque ela
ela tem coragem para falar com Deus. E a segunda história é do centurião. Que eu queria que você imaginasse um pouco a situação. Você é o centurião, cara. Você é um cara muito poderoso. E aí um dia alguém tá doente muito próximo a você que você se importa. E é lá dentro dessas pessoas que você subjuga, que você até tem um bom sentimento, né? Ele ajudou a construir a sinagoga. Sabe-se que tem um curandeiro lá que pode talvez curar essa pessoa que você gosta, que você ama. E aí você vai lá. Chega nesse curandeiro e fala: tem uma pessoa que está doente e eu queria que você curasse ela. E Jesus fala: beleza, vamos lá. Para nesse momento e pensa. Você é o centurião. Você já tem o que você conseguiu. O que você queria, você conseguiu. Que é o curandeiro vai até onde você precisa que ele vá. Não ofereceu resistência, não ofereceu nada, nenhum problema. Mas olha a resposta que ele dá pra gente começar a entender o quão poderoso é isso. Ele fala assim: você não precisa que vá lá. Só a palavra, ele já vai estar curado. Não sei se a gente consegue pegar um pouco disso. Ele fala mais coisas, né, que ele reconhece a autoridade de Jesus e tudo mais. Mas eu queria pegar essa parte, assim. Você entende que, se ele falasse, por exemplo, para o imperador romano: vai até a minha casa, a honra que seria recebê-lo na casa dele, e o imperador topasse? Mas se o imperador falasse: pode ir lá que o cara tá curado, muito provavelmente o centurião fala assim: acho que ele me engambelou aqui, não vai rolar nada. Agora entenda o que ele fala para Jesus: eu reconheço que você tem uma autoridade no mínimo, mas ele fala que tem muito mais, claro, mas no mínimo acima do imperador, e que ele tem poder para só falar e acontecer. De novo, ele tinha a opção simplesmente de levar Jesus até o servo dele. Não me lembro se no evangelho, até aquele momento, havia algum precedente de cura de Jesus só pela fala à distância. Não acredito que ainda no evangelho em si, nessa cronologia tinha. Mas enfim, se tiver, perdão. Você entende a fé desse cara? E às vezes a gente duvida realmente se Deus vai fazer alguma coisa por nós. A gente fala assim: Senhor, se der faz aí, né? Se não der, a gente continua a nossa vida e tá tudo certo. A gente realmente coloca pouca confiança de que Deus pode fazer as coisas. E a fé é exatamente sobre isso. A carta aos Hebreus, que é o capítulo 11, que é o principal capítulo conhecido, né, dos cristãos da carta aos Hebreus, e a lição dessa semana começa com o versório exatamente carta aos Hebreus, versículo 1, 11, versículo 1, que fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E esse é um ponto bastante importante, porque é a esperança daquilo que virá. Mas eu queria trazer esse ponto de novo de fé, faith, feeling, né? Que é fé, fato e... fact, faith, feeling, perdão. Que aí, beleza. É tanto a nossa esperança no futuro, mas a nossa esperança no futuro é baseada... Que é a nossa fé no futuro também? É baseada na nossa fé do que aconteceu no passado. Porque baseado no que aconteceu no passado, fato, é que nós temos fé do que vai acontecer no futuro. Isso é um ponto importante pra gente entender. Se você não crê no que Deus fez no passado, como é que você vai crer no que Deus vai fazer no futuro? Você não tem base. E a base vem do passado, para você viver no presente, para você crer no futuro. E é assim que a gente aumenta a nossa fé. Então, traduzindo, vou terminar com uma história que aconteceu comigo recentemente, para você entender como é fé na prática. Um amigo meu próximo perdeu uma pessoa muito importante na vida dele, e já faz vários anos, tá? E eu tava em outra cidade no dia que aconteceu, eu recebi a notícia, né? E eu não sabia, não tinha nem ideia de como consolá-lo. E eu já tava também meio desesperado, assim, caramba, que coisa. Aí mandei mensagem todo, cara, sinto muito e tudo mais. E a resposta dele que me chamou a atenção. A única resposta dele, ele falou assim: estamos realmente muito tristes, claro, mas temos esperança na volta de Jesus. E aquilo me foi um soco no estômago. Porque eu tentando consolar de todas as formas esqueci do que mais a gente crê. Parece que no momento que teve um grande problema, eu esqueci exatamente do que nós cremos. E aqui talvez seja o grande ponto para você. Será que de fato a gente crê? Para que nesses momentos de maior angústia e dor, a gente realmente crê que Ele vem? Espero que você reflita um pouco nisso. E um grande sábado a todos. Tchau, tchau.